E se o silêncio de um palácio pudesse decidir o destino de um povo? Em Suzã, onde o mármore toca o céu e os perfumes do Oriente sobem como uma prece suspensa, uma história começa em voz baixa. Uma jovem órfã, um primo de olhos atentos, um trono movido por caprichos, um inimigo de coração estreito. A providência caminha pelo corredor sem anúncios, e nós seguimos seus passos. No auge da riqueza, o rei celebra banquetes que se estendem por dias, quase como se a fartura pudesse ser medida em taças. Entre cortinas púrpuras e risos que ecoam pelas colunas, uma ordem atravessa o salão e vai até a rainha Vasti. Ela recusa o chamado que a rebaixa, um não que racha o verniz do poder. A coroa permanece, mas a cabeça muda. Instala-se um vazio à direita do rei, espaço onde o destino aguardará sua hora. Longe dos pátios internos, vive uma jovem chamada Hadassa, criada por Mardoqueu, parente que lhe foi pai. Ele lhe ensinou que identidade é chama que precisa de mão cuidadosa para não se apagar nem incendiar cedo demais. Quando os mensageiros do palácio procuram novas candidatas, Hadassa entra, e o seu nome de palácio será Ester. Beleza pode abrir portas. Caráter sustenta as entradas. Hegai, o cuidador do harém, percebe na moça uma graça que não precisa de alarde. Entre perfumes e protocolos, o tempo amadurece sem pressa, e a coroa encontra Ester. Ela, porém, guarda em silêncio o povo a que pertence. Segredo não por vergonha, mas por sabedoria. Mardoqueu passa a frequentar a porta do palácio. Num desses dias, capta palavras sussurradas demais para serem inocentes. Um plano contra o rei. Ele envia o aviso. O perigo é desarmado. Seu nome entra nas crônicas e, como semente enterrada, parece esquecido. O livro dos homens fecha-se. O do céu não. Então surge Amã. Elevado pelo rei, ele se acostuma aos joelhos que se curvam. Um joelho, porém, persiste ereto. O de Mardoqueu. Orgulho ferido não pede explicações, pede vingança. E vingança orgulhosa quer mais que um rosto, quer um povo inteiro. Amã lança sortes para definir a data do extermínio e convence o rei a selar um decreto que corre como lâmina pelas províncias. Quando a violência ganha data, a esperança treme como chama em vento forte. Em Suzã, pano de saco substitui tecido fino. Cinzas descem sobre cabeças que aprenderam a esperar. Mardoqueu rasga as vestes, mas não a fidelidade. Ele busca Ester por meio de mensageiros. Fala, diz o momento que arde. Ela conhece a regra que mata. A lei exige convite para entrar no átrio interno. Quem rompe o protocolo, rompe também o fio da vida, a não ser que o cetro de ouro se estenda. Entre o medo e o dever, Ester escolhe um caminho que começa de joelhos. Jejuem por mim 3 dias. Fé que jejua desamarra nós que as mãos não alcançam. Ao 3º dia, os passos de Ester fazem o chão do palácio ouvir uma música nova. Ela se veste de realeza por fora e de coragem por dentro. O átrio interno a recebe com seu silêncio mortal. O rei levanta o olhar e, entre ver e decidir, cabe o universo. O cetro se estende e a morte recua um passo. Graça é assim. Chega antes da fala e prepara a mesa. O que desejas? Até metade do reino. Ester, porém, pede tempo. Um banquete para o rei e para Haman. Depois outro. Às vezes, a providência ensina a ritmar a pressa. Naquela noite, o sono do rei foge como pássaro assombrado. As crônicas são abertas. Palavras antigas brilham sob a luz das lamparinas. O nome de Mardoqueu emerge, e com ele uma pergunta que às vezes esquecemos de levantar. Que honra lhe foi dada? Nenhuma. O vazio pede reparo. Ao amanhecer, Amã entra inflado de planos, e antes que os despeje, o rei o consulta. Que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Orgulho não conhece espelho que não reflita a si mesmo. Amã descreve glórias para o rosto que imagina ser o seu, e recebe a ordem de concedê-las a Mardoqueu. Quem ardia por ver o justo humilhado, conduz diante de todos o desfile da honra. Assim a justiça começa, às vezes, pelo desconcerto dos inimigos. Chega o 2º banquete. A mesa sustenta frutas, taças e um segredo que não cabe mais no peito. Qual é o teu pedido? Pergunta o rei pela 2ª vez. A voz de Ester, que já atravessou o átrio da morte, agora atravessa o da verdade. Peço pela minha vida e pela vida do meu povo. O segredo se ilumina.
A identidade escondida torna-se intercessão explícita. Ela nomeia o inimigo, e Amã, pálido, vê ruir a escada que subiu depressa demais. O rei sai como quem precisa respirar, volta como quem precisa decidir. A estrutura de madeira erguida para Mardoqueu, forca ou estaca, tanto faz, recebe aquele que a mandou levantar. O ímpeto cai, mas a lei permanece de pé. A tinta do passado não se apaga na política dos medos e persas. O selo antigo não se desfaz. O que fazer quando o que deveria proteger ameaça devorar? Esther volta a falar. Há uma coragem que dá o primeiro passo e outra que não cansa de dar passos seguintes. O rei responde com novo selo em mãos fiéis. Mardoqueu e Esther redigem um decreto que não apaga o anterior, mas permite defesa e reunião. Não é licença para vingança desmedida. É direito de sobreviver, de respirar sem correr, de ver as crianças crescerem. Os dias avançam até a data marcada pelos Pur. O sol nasce igual, mas a terra sabe de outra música. Onde antes havia suspiro, agora há firmeza. Os inimigos que contavam com a fraqueza encontram um povo unido, e a lâmina que esperava carne assusta-se com coragem. Em Suzã e pelas províncias, a notícia assume o formato de rostos aliviados. Muitos, ao ver a luz, aproximam-se dela. A alegria não é alarde, é gravidade leve. A paz pesa de outro modo. Mardoqueu, que um dia aguardou do lado de fora, agora atravessa pátios internos com dignidade que não humilha. Suas vestes, mais do que tecidos, são memórias. Fidelidade guardada em livros, resgatada por insônia providencial, coroada a seu tempo. Esther, cuja voz foi primeiro sussurro, torna-se decreto que organiza a lembrança. Purim nasce como festa e compromisso. Repartir presentes, cuidar dos pobres, ensinar às crianças o nome do impossível que cedeu. Porque memória em Israel não é museu, é altar. Talvez esperássemos trombetas, mas a vitória tem cheiro de pão, som de conversas na rua, luz de lanterna no fim do dia. Famílias se reúnem, histórias são contadas com olhos marejados e risos que chegaram atrasados, mas chegaram. Há quem diga que a sorte mudou. Quem crê percebe que a sorte foi apenas um palco. A mão invisível moveu-se desde o começo. Na recusa de Vasti, no favor de Hegai, no registro das crônicas, no orgulho de Amã, no jejum de 3 dias, no cetro estendido, na insônia que trouxe à tona um nome esquecido. Tudo isso, alinhavado, fez de uma órfã uma rainha intercessora e de um povo à beira do apagamento comunidade que canta. No fim, a pergunta inicial volta e encontra a resposta. E se o silêncio de um palácio pudesse decidir o destino de um povo? Ele pode, quando é prudência que espera o tempo, mas não quando vira covardia. Há um momento em que calar é piedade e outro em que falar é obediência. Esther discerniu a hora e pagou o preço que a hora cobrava. Assim, quando chegarem os dias em que decretos sem rosto pareçam maiores que a vida, lembra que a providência conhece todos os corredores e que coragem tem o hábito de vestir roupas simples para entrar em lugares altos. E se o cetro se estender outra vez, e às vezes ele se estende onde menos esperamos, entra. O impossível não resiste para sempre. Se esta narrativa tocou seu coração, deixe um sinal de presença. Curta este vídeo, escreva nos comentários uma palavra de coragem para um tempo como este e compartilhe com quem precisa lembrar que o impossível cede. Para seguir conosco em novas jornadas, inscreva-se no canal e ative o sino. Assim a próxima história encontra você onde estiver. Que a paz te acompanhe. Até o próximo encontro.